Legítima defesa é quando alguém utiliza moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outro. É sobre esse assunto, presente no artigo 25 do Código Penal, que iremos estudar hoje de forma bem simples e bem descomplicada. Então já vai deixando sua inscrição e ativa as notificações para não perder os próximos vídeos aqui do canal, beleza? Eu me chamo César e sou fundador do blog destrinchandodireito.com. O link vai estar aí na descrição caso você queira acompanhar meus conteúdos por lá. E voltando ao conceito de legítima defesa, nós temos que é quando alguém utiliza moderadamente dos meios necessários e repele injusta agressão, seja essa agressão atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Estamos diante, pessoal, de um dos conceitos mais estudados no direito penal. E a base desse estudo é o instinto da sobrevivência. Esse instinto da sobrevivência que está atrelado ao crime de homicídio, que é o simples matar para não morrer. É esse instinto de sobrevivência que faz com que surja esse instituto legítima defesa. Atualmente é reconhecida a possibilidade de agir em legítima defesa para proteger qualquer direito, não se limitando apenas à vida ou à integridade física. Mas quais os requisitos da legítima defesa? Nós podemos resumir da seguinte forma: ocorrência de uma agressão. A agressão tem que ser atual ou prestes a ocorrer, atual ou iminente, tem que ser injusta, em defesa própria ou de outrem, direito próprio ou alheio, intenção de se proteger, tem que ter esse liame subjetivo, tem que utilizar os meios necessários e de forma moderada, tudo bem? E esses são basicamente os requisitos para a configuração da legítima defesa. Vamos estudar cada um desses requisitos, começando com a ocorrência da agressão. A agressão, pessoal, está ligada ao ato de ataque, ou seja, uma ação humana que prejudica ou coloca em perigo bens jurídicos protegidos. A simples provocação, ela não justifica a legítima defesa. Se alguém reagir a uma provocação por parte da vítima, o agente ele será responsabilizado pelo crime, podendo ser considerado uma circunstância atenuante genérica ou até um privilégio, como no caso de homicídio. A agressão, pessoal, requer, portanto, uma conduta humana, tá? Em caso de um ataque de animal, aplica-se o estado de necessidade, não a legítima defesa, a não ser que alguém provoque de forma intencional o animal para que ele seja utilizado como um instrumento de ataque contra o ser humano. Aí nesse caso não, nesse caso aí vai se aplicar a legítima defesa. E é importante observar que a agressão ela pode ser tanto uma agressão ativa ou omissiva. Imagine a seguinte situação: se um carcereiro mantiver um prisioneiro por mais tempo do que a lei permite, deixando de libertá-lo, a legítima defesa poderá ser utilizada para proteger o direito de locomoção. Partindo agora para a questão da agressão atual ou iminente, nós temos que a agressão atual é aquela que está em andamento, em progresso. Por exemplo, quando alguém saca uma arma e reage a um assaltante que acabou de anunciar o roubo. A agressão iminente está relacionada com aquela que vai acontecer ou está prestes a acontecer. Um exemplo seria quando alguém saca uma arma assim que percebe que seu rival, com quem está discutindo, está prestes a sacar a sua arma. Então ali está prestes a acontecer, por isso tem essa diferenciação entre agressão atual e agressão iminente. E não é permitido alegar legítima defesa por medo de ser agredido, muito menos revidar uma agressão que ocorreu no passado. Quando alguém reage a uma agressão passada, ele está buscando vingança, o que é considerado motivo fútil ou torpe e resulta em punição mais grave, mais severa. Se a agressão for futura, o agente também comete um crime, pois está fazendo justiça com as próprias mãos. E quanto à agressão injusta, ela deve ser avaliada de forma objetiva, ou seja, não importa se o agressor tinha conhecimento ou não da injustiça de seu comportamento. Se a conduta for ilícita, é permitido a defesa necessária contra ela. Por exemplo, uma pessoa irá agir em legítima defesa se agredir alguém para evitar ser vítima de um crime. Porém, o proprietário de um determinado bem que tenta recuperá-lo à força do locatário, sem ressarcimento devido à rescisão antecipada do contrato, não está amparado por essa excludente, pois o Código Civil ele deixa bem claro e assegura o direito de retenção ao locatário, tornando essa conduta de reter e recuperar lícita. Então, no caso de agressões justas, temos o cumprimento de mandado de prisão ou uma prisão em flagrante, conforme o artigo 284 e 292 do Código de Processo Penal, a defesa da posse, a violência em eventos esportivos e penhora judicial. Nesses casos, quem reage não estará agindo em legítima defesa.
Tudo bem? E pessoal, uma pequena pausa aqui para informar que todo esse conteúdo repassado nesse vídeo está disponível em nosso blog. Eu vou deixar no primeiro link da descrição, caso queira estudar com mais tranquilidade. E dando seguimento, agora vamos ao direito defendido. Como explicado anteriormente, pessoal, qualquer direito ele pode ser protegido por meio da excludente de legítima defesa. A vida, a liberdade, a honra, a integridade física, o patrimônio, entre outros. Então, age em legítima defesa aquele que defende seu direito próprio ou de outra pessoa, que aí a gente fala de legítima defesa de terceiro. Então, se alguém domina um ladrão enquanto ele está assaltando outra pessoa, ele está agindo em legítima defesa de terceiro. Se ele faz essa reação para evitar ser assaltado, ele está agindo em legítima defesa própria. No entanto, caso haja uma desproporção entre o direito defendido e o dano causado ao bem jurídico, pode ocorrer um excesso, um extensivo, que vamos estudar um pouquinho mais à frente. Outro requisito essencial para que a excludente exista é o conhecimento da situação justificante, ou seja, a intenção de se proteger. O agente ele deve ter o pleno conhecimento da situação que justifica a sua conduta, para que assim ele possa ser beneficiado por ela. Então vamos imaginar a seguinte situação e questionar se houve legítima defesa ou não. João ele pretende se vingar de seu amigo José e passa a andar armado. Em um certo dia ele avista José, porém só consegue enxergar a cabeça dele, pois José está atrás de um muro bem alto. João ele não sabe o que está acontecendo do outro lado do muro. Ele só avistou José, que é seu inimigo, e com seu objetivo era matá-lo. João saca a sua arma e dispara de forma fatal na cabeça de José. Posteriormente é descoberto que do outro lado do muro, José estava armado e prestes a matar Paulo. Além disso, verifica-se que o tiro disparado por João salvou a vida de Paulo. É um exemplo bem inusitado e bem louco, eu sei disso. Mas nesse caso, João, ele deve ser condenado ou não? Eu vou dar 5 segundinhos para você deixar aí nos comentários, beleza? Deixou seu comentário? Então vamos lá. A resposta é não, pois somente age em legítima defesa, e isso também se aplica a outras circunstâncias excludentes da ilicitude, aquele que tem o conhecimento da situação que justifica e age com a intenção de se defender ou defender um terceiro. Quanto aos meios necessários, nós temos que é um recurso menos prejudicial disponível para o agente, mas capaz de repelir a agressão. Se por um acaso houver mais de um meio disponível para evitar o ataque ao alcance do sujeito, ele deve escolher o menos gravoso. Mas é evidente, claro, que esse pensamento, essa ponderação, que é fácil de ser feito com calma e reflexão, pode ser comprometida no caso em concreto, quando o indivíduo que se defende, ele está totalmente envolvido emocionalmente com aquela situação. Então, por isso, afirma-se que a necessidade dos meios, assim como a moderação, que nós vamos estudar daqui a pouco, não pode ser avaliada como um critério tão rigoroso assim, mas sendo levado em consideração a intensidade dos eventos. A diferença de porte físico, por exemplo, pode justificar, dependendo do caso, o uso da agressão de uma arma. Quanto à moderação, entende-se não ser suficiente apenas usar os meios necessários. Esses meios devem ser utilizados de forma moderada. Isso significa que a ação deve ser proporcional e deve ser realizada na medida necessária e suficiente para repelir o ataque. Então, como eu já mencionei, a moderação no uso dos meios necessários deve ser avaliada considerando as circunstâncias específicas do caso. Não se pode aplicar um critério estritamente matemático, digamos assim. Então, perpassado por esses requisitos da legítima defesa, vamos entender o que é o commodus decessus. É até um termozinho bem difícil de se soletrar e se pronunciar. Mas esse termo é simplesmente a fuga do local, buscando evitar a agressão que causaria a legítima defesa, tá? Esse nomezinho esquisito é justamente essa fuga do local. Nosso Código Penal, ele não exige que a agressão causadora da legítima defesa seja inevitável, não ficando o agente obrigado a procurar a fuga do local em vez de repelir a agressão injusta. Em outras palavras, pessoal, mesmo que o sujeito ele tenha condições de sair do local de forma ilesa, evitando as agressões, ele agirá sim em legítima defesa se optar pela permanência e, consequentemente, repressão da agressão injusta, desde que faça isso, como mencionado anteriormente, moderada e utilizando os meios necessários.
atos. E no caso de excessos, o que é que acontece? Prevalece na doutrina a compreensão de que o excesso ocorre tanto pelo uso de meios desnecessários, quanto pela essa falta de moderação. Existem duas formas de excesso. Nós temos o excesso intencional ou voluntário e o não intencional ou involuntário. Esse voluntário é quando a gente está plenamente ciente de que a agressão cessou e mesmo assim ele continua a reagir com o objetivo de prejudicar aquele agressor. Nesse caso, o agente ele será responsabilizado, claro, pelo resultado excessivo, com base na intenção deliberada, que é chamada de excesso doloso. Já o excesso não intencional ou involuntário ocorre quando a pessoa, devido a um erro na avaliação daquela situação em específico, supõe que a agressão ainda está ocorrendo e, portanto, ela continua reagindo sem perceber o excesso que está ali praticando, cometendo. Se o erro cometido ele for evitável, o agente ele será responsabilizado pelo resultado com base na negligência, caso a lei preveja a forma culposa, que é o excesso culposo. No entanto, se o excesso ele for inevitável, ou seja, qualquer pessoa cometeria o mesmo erro na mesma situação, a pessoa não será responsabilizada pelo resultado excessivo, afastando-se a intenção deliberada e a culpa, que é o excesso exculpante ou legítima defesa subjetiva. E pessoal, há pouco tempo eu mencionei o exemplo de um ataque de animal, que por um simples ato de motivação pode se configurar como legítima defesa ou como estado de necessidade. Então vamos entender um pouquinho a diferença entre esses dois institutos, de legítima defesa e estado de necessidade. A legítima defesa ela pressupõe uma agressão, enquanto que o estado de necessidade pressupõe um perigo. Então, no estado de necessidade, nós temos duas pessoas com razão, ambos os interesses são legítimos, e na legítima defesa, apenas um está com a razão. E pode acontecer legítima defesa quando a agressão ela foi evitável, porém, só existe estado de necessidade quando o perigo ele for inevitável. Então, não existe legítima defesa contra um ataque de animal, exceto quando ele for instrumento de agressão humana. Mas existe estado de necessidade nesses casos. Uma figura que foi acrescentada com o pacote anticrime, com a lei anticrime, foi a legítima defesa especial. De acordo com o parágrafo único do artigo 25, do Código Penal, o artigo sobre legítima defesa, diz que considera-se em legítima defesa, desde que preenchidos os requisitos gerais da excludente, o agente de segurança pública que repele a agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática dos crimes. Então nós podemos imaginar que esse dispositivo ele é desnecessário, tendo em vista o preenchimento dos requisitos lá no caput, que nós estudamos durante boa parte do vídeo, os requisitos dispostos lá no caput do artigo 25. Porém, a legítima defesa especial, lá no parágrafo único, ela se diferencia da legítima defesa geral em três aspectos. Quais são? O sujeito ativo, o titular do bem jurídico tutelado, protegido, e o aspecto temporal. Enquanto que a legítima defesa geral ela pode ser exercida por qualquer pessoa, a legítima defesa especial será restrita ao agente de segurança pública. Isso significa, pessoal, que somente os servidores públicos que fazem parte dos quadros da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária, Polícia Civil, Penal, Guarda Municipal, podem utilizar a legítima defesa especial como meio de defesa. Além disso, essa espécie de legítima defesa somente pode ser utilizada para proteger um terceiro, vítima de crime que esteja sendo mantido como refém, ou seja, tenha sua liberdade de movimento de alguma forma restrita. Outro aspecto é o fato da legítima defesa geral necessitar de uma agressão atual ou iminente. A legítima defesa especial ela pode ocorrer mesmo diante de um risco de agressão, ou seja, ela é aplicável quando há a constatação de um perigo de lesão à vítima mantida refém em um futuro próximo, com base nas circunstâncias ali do caso em concreto. Então possui um sentido mais amplo do que o termo iminente, O agente de segurança pública, ele, embora autorizado a repelir a agressão ou o risco de agressão à vítima mantida refém, ele não está isento de agir com moderação, utilizando apenas os meios necessários sob pena de cometer um excesso punível. E a avaliação do excesso ela deve ser feita também com base no cenário vivenciado pelo agente no momento da reação e não após a ação policial. E eu espero que tenha te ajudado com esse vídeo, lembrando que todo o conteúdo repassado aqui está disponível lá no nosso blog, destrinchandodireito.com. Vou deixar disponibilizado no primeiro link da descrição. Eu te vejo no próximo vídeo e valeu!